Eu gosto de ler os clássicos gregos, assim como da história do Império Romano. E naquela época, lá atrás, primeiros registros da história, existia sim escravidão. Escravidão de atenienses contra espartanos, escravidão entre os povos asiáticos, escravidão entre as tribos africanas, escravidão das tribos indígenas umas com as outras, independente de raça sim, mas entre si. Faz parte de um aspecto do ser humano. Então, nesse contexto, é muito importante entender o que combate a escravidão. É muito importante entender o porquê que existe a escravidão no ser humano. Gostaria de terminar aqui minha fala, e não vai ser um término muito rápido, porque eu fui interrompido no meio, de que a natureza humana nos leva a esses grandes conflitos, nos leva a esses conflitos de escravizar o outro. Isso faz parte da nossa natureza, isso faz parte do ser humano. Como é que combatemos isso? Essa que é a grande questão. Como que saímos e combatemos a nossa própria natureza? Na evolução da humanidade, essa consciência já se desenvolveu. Como que isso foi feito? Iniciou-se, sim, imagine então, olhando para trás, 3, 4, 5 mil anos atrás, em que todos os povos, escravizavam uns aos outros. Em que momento isso começa a ser debelado? Começa a ser debelado quando existe sim pessoas com consciência de que escravidão não é bom. A consciência humana, essa combate a própria natureza humana. Essa sim que tem que ser valorizada. E a consciência humana, ela só brota no momento de paz. A paz, ela só existe, ela só é capaz de existir quando existe todo um contexto de paz. Uma cidade com ordem, com regras, com leis, com constituições. Aí sim, quando a paz social impera, a consciência brota. E dessa consciência vem, sim, a indignação com as diferenças. A indignação de opressor e oprimido. A luta contra o escravagismo começa quando a consciência é elevada, não quando a consciência é subalterna, está lutando aí por situações de sobrevivência. A consciência não brota quando se está em amargura, em deficiência grave de sobrevivência, se combatendo aí os elementos. Então, somente num sistema de paz e ordem, a consciência humana brota. E sim, a consciência contra o escravagismo brota. Isso começou na Grécia Antiga, 2000 anos antes de Cristo, até 1000 anos antes de Cristo, algumas cidades de Atenas, ao redor da Grécia Antiga, já haviam libertado, já haviam abandonado o escravagismo. Solon, em 700 anos antes de Cristo, havia decretado o fim da escravatura na Grécia Antiga. E por que ela não prevaleceu? Por que aquela escravatura que ele decretou ali não prevaleceu nos outros povos? Porque os outros povos sim eram dominados ainda por suas motivações não conscientes de busca de poder, busca de expansão ilimitada daquilo que eles acreditavam que ser a paz através da guerra, da expansão. Muito bem, num contexto moderno isso se perdeu completamente. Voltamos aqui a 2000 anos atrás. Estou fazendo uma regressão aqui histórica da questão de escravatura para chegar no momento atual. 2000 anos atrás, quando temos aí o povo egípcio escravizando o povo judeu, e a grande fuga que foi promovida ali com Moisés, a consciência sim do povo judeu de que aquela situação não era digna daquele povo. A luta sempre existiu pelo abolicionismo, diferentes povos, diferentes momentos da história. Acelerando a questão do ponto de vista do Brasil, quando que o abolicionismo cresce? Quando que o abolicionismo ganha força? É quando o Estado brasileiro é criado, quando existem leis e regramentos constitucionais, de acordo com a Constituição de 1824, que permite paz e ordem na terra.
a consciência começa a se elevar, a indignação contra a escravatura começa a se elevar. Somente em condições de paz e ordem social, e sim, valores, sem dúvida. Lembrando aqui, voltando um pouquinho na história, se não fosse o cristianismo, não haveria libertação de escravos na Europa? Sim. Os valores cristãos criaram sim o fim da escravatura nas tribos europeias. Deram um norte moral para as famílias fundadoras, sim, encabeçando os seus territórios, e nos seus territórios eles decretavam sim o fim da escravatura, porque aquilo não era moral, não era aceito pelo cristianismo. A influência, sim. Aqui vemos então a convergência de dois fatores importantes na história da humanidade: a criação do Estado, que domina a história, que domina as leis e as ordens, e em seguida o norte moral dado pelo cristianismo foi fundamental para que as tribos europeias se libertassem entre si da escravatura. Claro, eles não promoviam a escravatura fora da Europa, isso não. Quem é que promoveu o fim da escravatura fora da Europa? A igreja. A igreja sim foi fundamental em acabar com a escravatura mundial. Então, senhores, nesse momento eu gostaria de incorporar um terceiro grupo que foi fundamental para a abolição efetiva e mundial, independente uma das outras, esses movimentos abolicionistas, os ativistas abolicionistas, dotados sim de uma consciência cristã, vivendo sim em paz, criada por um Estado de Direito. Esses sim em liberdade conseguiram sim a mobilização necessária para fazer a escravatura se dissipar em toda a América Latina, toda a América do Norte, todos os países da África e Ásia. Claro que houve interferências aí de outros poderes externos, mas na questão brasileira foram esses três grandes fatores: um Estado de Direito estável, os valores morais do cristianismo e abolicionistas em liberdade se manifestando. A princesa Isabel, ela teve a honra de estar junto com os abolicionistas nesse grande processo que mobilizou toda a sociedade brasileira. Ela era sim uma abolicionista, uma cidadã que não gostava do poder público, não gostava de exercer poder nenhum, e foi chamada 3 vezes para exercer esse poder, meio que a contragosto. Gostava sim de sua família, gostava sim de ficar em casa e educar seus filhos, e também se iluminar com os conhecimentos que existiam fora do Brasil. No entanto, quando foi chamada essa cidadã para fazer a coisa certa, o que foi que ela fez? E quais foram os valores que ela usou nas suas definições? Antes da Lei Áurea, ela já havia proposto a Lei do Ventre Livre. Foi a princesa Isabel junto com os abolicionistas da época. Numa segunda chance, sim, na terceira vez que ela ocupava o poder público, ela, junto com os abolicionistas, convocou um novo governo, um governo a favor do abolicionismo. E esse governo, sim, passou com ampla maioria nas duas casas, em Senado e em plenário. Houve amplo apoio popular para aquele ativismo que foi iniciado o que a princesa Isabel fazia parte, mas que foi iniciado, sim, no contexto político por ela. Naquele momento, sim, houve uma convergência sui generis entre poder público e vontade da população. Claro que os grupos de interesse não gostaram nada disso, os grandes escravagistas não gostaram nada disso,
coadunaram com os republicanos, que era uma minoria que perdia força política, e fizeram um golpe militar que terminou com a grande revolução social que todos os abolicionistas da época queriam ver. Não foi mais os abolicionistas que ocuparam o poder desde então. O espaço que foi concedido pela princesa Isabel no poder público aos abolicionistas nunca mais se materializou, sobretudo na Primeira República. Foram todos ostracizados do poder público. Foram todos exilados, incluso a princesa Isabel e sua família. Senhores, poucos sabem da honra que é estar aqui nesse momento. Eu rezo sinceramente que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vocês, dê muita luz e entenda que aqui vem do fundo do meu coração. Isso que eu estou dizendo não é narrativa, é a pura verdade, é a pura verdade. O que eu narrei aqui nesse momento foi a nossa história. A nossa história não foi o que está sendo contado por vocês me desculpem. Eu espero que uma reconciliação com esse prumo histórico seja estabelecido, que nós consigamos ver a verdade e seguir a linha da verdade, que haja assim um reconhecimento deste momento. Eu gostaria de agradecer aos 100 mil paulistanos, mais de 100 mil paulistanos, paulistas do estado de São Paulo, que me colocaram neste momento, sabendo que eu não representava nenhuma causa local do estado de São Paulo, mas sim me contaram que representava sim um contexto nacional. Isso sim, eu gostaria de agradecer a todos eles, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram presentes, incluso os manifestantes, porque mostraram aqui que há sim algumas reconciliações que precisam ser feitas em termos de narrativa e daquilo que é a verdade. Espero que isso seja o início de um debate com menos gritaria e mais conversa. Estou aberto a tudo isso. Senhores, encerro esse discurso, essa interferência, agradecendo a minha atriz-avó, a princesa Isabel, e a Deus. Muito obrigado a todos vocês.